Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do Rádio Web, que propõe esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, ouvinte, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica e dessa maneira a gente percebe a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Este é o Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Lembrando que a internet, ela rompe barreiras e promove a comunicação sem fronteiras, sempre antenada no mundo virtual. O programa de hoje vai falar de imposto de renda. Como é que você deve declarar o seu imposto de renda, mas para o lado social? Porque neste ano é obrigado a declarar um imposto de renda o brasileiro que no ano passado morava aqui no país e se encaixava em qualquer uma das situações, por exemplo, que recebeu mais de 28 mil reais, que é uma renda tributável, que é o salário base, e que ganhou mais de 40 mil isentos não tributáveis ou tributáveis. Então, você é obrigado a declarar o teu imposto de renda neste ano. Então, você vai saber isso, mas como? Você vai tirar as suas dúvidas, porque nós estamos recebendo dois diretores da Fundação Hélio Augusto de Souza, aqui de São José dos Campos, que na última segunda-feira, dia 29, abriu a campanha Transforme o Imposto de Renda em Sorrisos. Marcos Freire e também conosco nesse momento o Leonardo Altieres. Marcos Freire, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui no nome da Fundação Hélio de Souza, Fundas, para trazer essa novidade esse ano, que é uma campanha focada aí nas pessoas do nosso país, que vai fazer a declaração do imposto de renda, trazendo uma novidade positiva. Bom, transforme o seu imposto em sorriso. Isso vai incentivar a doação de parte do imposto de renda das pessoas físicas ou jurídicas? Nos dois casos, né? As pessoas jurídicas até 1% do imposto devido ou imposto a restituir, e a pessoa física até 3%. E jurídica 1%, 1% e a física 3%. Agora, poderão ser abatidos integralmente na declaração de imposto de renda? Na hora que o contribuinte for fazer a declaração, ao final, quando ele fizer a opção da declaração completa, vai abrir um link que lá vai ser escrito doações ao ECA-Fundo-CAD. Então ali ela vai poder destinar. Automaticamente o sistema já apresenta qual que é o valor máximo que a pessoa pode doar para o fundo, e aí é só clicar lá e garantir esse recurso para as crianças e adolescentes aqui de São José dos Campos. Bom, até o dia 29 de abril, as pessoas físicas, então, podem destinar parte do imposto de renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o Fundicad. Correto. Não é propriamente para a Fundas aqui de São José dos Campos. É Não. para o Fundo
Municipal da Criança. Correto. São José dos Campos, nós temos aproximadamente 100 entidades que são credenciadas no CMDCA, que podem apresentar projetos voltados para criança e adolescente. O que acontece? Com esse recurso, o colegiado do CMDCA vai destinando para essas entidades. Então, elas apresentam projetos na área de lazer, cultura, segurança, divulgação do ECA, e aí o CMDCA ele vai destinar esse recurso que vai ficar aqui no nosso fundo. Bem, o Leonardo Altieri, você é da empregabilidade, é você que emprega a criança no primeiro emprego lá da Fundaz, ou Altieri? Boa tarde. Oi, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos os ouvintes. A bem da verdade não é bem emprego, né? A gente tenta até frisar bastante isso para as pessoas e para os próprios jovens, para as famílias que nos procuram. A gente tenta destacar isso muito para as empresas parceiras também, que o objetivo da empregabilidade do programa Jovem Aprendiz, né, pela legislação, pela proposta em si que veio desde a CLT, o objetivo é a aprendizagem. O objetivo é aprender uma profissão mais do que trabalhar, produzir e receber salário. Então isso é importante ter muito claro, tanto as empresas, as pessoas, famílias, e a gente ter muito claro, porque senão a gente coloca um peso sobre o jovem de produção, de resultado, a gente coloca uma ênfase no salário, e não é. O objetivo da legislação desde 45 é a instrução. É o aprendizado, é que o jovem se qualifique, ele se prepare para o mercado de trabalho. Então, o programa Aprendiz, com isso a gente tenta e a gente objetiva é preparar esses jovens para o mercado de trabalho. Eles recebem salário mínimo, hora, recebem direitos trabalhistas, recebem certificado, mas isso é para complementar, ou isso é para apoiá-los, enquanto o principal papel, que é o aprendizado, ele acontece naquela profissão. Você, dentro da Fundaz, seria o quê? O olheiro para tentar encontrar essa capacidade de trabalho, para que esse menino pode servir, em que tipo de indústria? Então, mais ou menos isso ou não? Na verdade, ele é o coordenador geral. Então, lá nós temos uma pessoa que é específica para conversar com as empresas e lá apresentar o programa, que é o André. Ele é um assessor só para isso. Ele é o olheiro. Ele é o olheiro das vagas. Das vagas. Das empresas. Então, vai na General Motors, vai na Embraer, na Johnson, que são as empresas grandes aqui da cidade que a gente tem parceria. O Léo, ele vai coordenar toda a parte pedagógica. Então, quais são os cursos que a gente pode desenvolver na cidade, fazendo o estudo, e a gente tem uma pessoa, uma equipe que é só para olhar. Esse adolescente, qual tipo de vaga que ele se encaixa? E, na verdade, essa equipe toda, o Leonardo, ele que coordena esse time. Então, voltando lá, então, olheiro, você tem o olheiro externo. Agora, como é que você vai identificar dentro da Fundaz o aluno que tem a capacidade para ir trabalhar numa Embraer, por exemplo? Como é que se identifica esse aluno? Então, nós temos, o Marquinhos até destacou isso em outro momento, a gente tinha um curso cadastrado e validado no Ministério do Trabalho, hoje nós temos 16 cursos, nós ampliamos um pouco o leque de possibilidades, de áreas de atuação. Nós temos curso de auxiliar administrativo, curso na área de almoxarifado, logística. Dentro da Fundaz. Isso, dentro do programa Aprendiz. Esses cursos... Auxiliar administrativo... Assistente de logística, almoxarife, recepção. Nós temos assistente de produção, da produção da área industrial mesmo. Também. O agente cultural, que é uma outra pegada, uma outra área. Produção audiovisual, né? Então nós temos algumas áreas, né? Nós temos ampliado essas áreas no sentido de tentar possibilitar os jovens irem para uma área onde eles mais se identifiquem. Mas quem, no final das contas, decide para que área vai é o próprio jovem. Então nós, quando abrimos um processo seletivo dentro da Fundaz, nós falamos, nós teremos agora no meio do ano uma contratação, estão previstas 250 vagas, nós teremos vagas para tais áreas. O jovem, dentro da própria Fundaz, ele faz inscrição para participar do programa Jovem Aprendiz. Se esforça para aquilo, para poder passar naquela função para disponibilizar para aquela empresa. Isso. Então é o jovem que escolhe a área que ele vai fazer a aprendizagem. Não somos nós que direcionamos o jovem exatamente para a área. Bacana. Quer dizer, o olheiro apenas para vaga. Principalmente para vaga. A gente tem que fazer um estudo de mercado, porque também é fato. Não dá para eu abrir aqui um curso, sei lá, na área naval, se a gente não tem, de repente, uma indústria naval. A gente tem que alguma coisa mais ou menos casada com o mercado,
A maioria das vagas que as empresas também nos procuram é na área administrativa. A maioria da vaga da área de aprendizagem é na área administrativa, até porque a gente tem, sei lá, na área mais técnico-industrial, a gente São José é uma cidade de serviços, né? Então, mas a gente tem o Senai, por exemplo, em São José, que é uma instituição forte, que tem aprendizes também e põe aprendizes nas empresas. Então, que interessante. Na área mais industrial, por exemplo, as empresas têm, por lei, a obrigação de procurar primeiro o Senai, né? Por lei, as empresas têm a instituição, elas têm a obrigação de procurar o Sistema S. Senai, Senac, Senat, Senar. Primeiro o Sistema S. Isso. E depois disso, eles vai procuram para fundar qualquer instituição formadora, né, que seja, né, de cunho social, que esteja habilitada, que tenha curso cadastrado e validado no Ministério do Trabalho, tenha seus cursos cadastrados e validados junto ao CMDCA. Então, tem todo um trâmite, né? A Fundasa ela é uma instituição ofertante, uma instituição formadora, sem fins lucrativos, né, que a legislação chama assim, e ela pode fazer aprendizagem por quê? Ela está cadastrada no Ministério do Trabalho, cadastrou seus cursos, teve autorização do Ministério do Trabalho para ofertar cursos, e junto ao CMDCA de São José também. Marcos Freire, no teu caso, como é que você olha esse jovem aqui de São José dos Campos? Conseguiu identificar qual é o tipo de jovem de São José? Porque você tendo aqui em São José o Sistema S, SESC, Senai e etc, etc, e mais a Fundasa, é um jovem privilegiado quando nasce em São José dos Campos, quando tem uma oportunidade de crescimento profissional. Exatamente isso. Aqui em São José, nós temos essa vantagem que tem uma fundação pública mantida pela prefeitura que trabalha com adolescentes, com as crianças, né? O que a gente tenta fazer no dia a dia com esse público? Nós sabemos que o Senai tem um trabalho maravilhoso, o Senac também, mas na Fundasa a gente tenta trabalhar o menino desde a criança. Então, quando ele chega na nossa instituição aos 6 anos de idade, a gente vai trabalhando com eles a parte lúdica, o contraturno da escola, áreas de arte, de lazer, de cultura, e aí ambiental, que é fundamental, até aos 15 anos. Quando chegam aos 15 anos, eles vão para nossas unidades profissionalizantes. Nós temos 4 unidades das 19 que são profissionalizantes. Lá ele vai ter a iniciação profissional. Então, na área industrial, na área de serviços, na área administrativa. Aos 16 anos e meio, ele vai participar do processo seletivo do aprendiz. Passando, ele vai ficar todo o contrato dele, que varia de 1 ano a 1 ano e meio, dependendo do curso, e ao final a gente encaminha esses meninos para participarem do processo seletivo lá do CEPAS. Então, para ele finalizar é um curso técnico superior. De nível técnico. De nível técnico. Isso, que é mantido aí pela Fundasa, né? E então a gente termina o ciclo com essa criança e adolescente, encaminhando ele para os cursos técnicos lá do CEPAS. Lá nós temos mais de 10 cursos, né? E alguns no CEPAS, alguns muito reconhecidos, como o curso de edificações, de manutenção de aeronaves. Meio engenheiro, né? Exato. Edificações, ele vai aprender a saber a estrutura de um prédio. Aí a última turma que se formou na semana passada, eles fizeram toda a parte da arquitetônica de um dos condomínios aqui do Minha Casa Minha Vida, São José dos Campos, que é aquele do Pinheirinho dos Palmares. Então eles olharam lá, viram as famílias que vão morar em cada casa e fizeram um trabalho arquitetônico visando como que as famílias podem ampliar o trabalho, né? Interessante. Marcos Freire, nós vamos para um breve intervalo e na volta eu gostaria de saber, você falou da qualidade dessa criança e do adolescente aqui de São José dos Campos, e que vocês pudessem falar também quantas crianças, quantos adolescentes existem em São José dos Campos num universo de 700 mil habitantes, mais ou menos. É praticamente isso. Podemos falar sobre isso? Claro. Então, já o Marcos Freire, a Luciana e mais o Leonardo o quê, meu? Altieri, aqui falando sobre criança e adolescente, em especial sobre o Imposto de Renda 2016. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida.
E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Da Fundação Hélio Augusto de Souza, está aqui o Marcos Freire e o Leonardo, também mais a Luciana. Eu quero registrar aqui a nossa audiência que é pulverizada, o INPE-DCTA, que está nos ouvindo nesse momento, CEMADEM no Parque Tecnológico, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de CIT, que é de Ciência e Tecnologia. Nos ouve nesse momento também o CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, ouvindo também e marcando audiência CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, o CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e nos ouve também a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Marcos Freire, São José dos Campos, qual é a realidade juvenil aqui, de crianças e adolescentes? Bem, em São José a gente tem um cenário que ele vai aumentando a faixa etária entre os 25 e 35 anos e o número de crianças e adolescentes vem diminuindo. Mas, de qualquer maneira, ainda hoje nós temos um número muito grande de crianças e adolescentes, principalmente na região sul de São José dos Campos e na região leste, que são as regiões mais pulverizadas, né? E, você tem uma noção, só na rede municipal de ensino, do ensino fundamental, são aproximadamente 60 mil alunos. Então, ali na faixa etária de 6 até 13, 14 anos. Na rede municipal? Na rede municipal. Mas o Estado também, que tem bastante, deve ter em torno de uns 40 mil do ensino fundamental. São 100 mil estudantes. 120, varia de 100 e 127 mil, contando com o ensino infantil. De 6 a 13 anos. 14. Se a gente for pegar o ensino médio, que daí vai até uns 16, 17 anos,
aí já aumenta também bastante. Bom, e a Fundasa aqui em São José dos Campos, ela absorve quanto por cento dessas crianças? Por exemplo, em números redondos, quantas crianças são assistidas pela Fundasa aqui em São José? Bem, a Fundasa ela atende atualmente 4.500 crianças e adolescentes em 19 unidades e nós temos ainda 1.300 alunos do CEPAS. Né? Que é o ensino técnico. Ensino técnico, que lá não tem limite de idade. Nas então, unidades da Fundasa... 4.500 mais 1.300. Então, 1.380. 4.800, 5.000 crianças. Quase, praticamente. Pode se arredondar. Seria mais ou menos isso ou um pouquinho diferente, Leonardo? Entre 4.800... O CEPAS ele atende pessoas de maior idade também. Exato. Sim. A comunidade pode fazer a prova. Sim, de qualquer idade. Qualquer idade. Tem que estar no ensino médio para poder fazer a provinha do CEPAS. O da Fundasa nós temos um limite de idade. Então, é a partir dos 6 anos, com limite até os 18 anos. Essa é a faixa etária que a gente já tem. Que da Fundasa. É o grosso de 4.500. 4.500. Agora, os 1.300 do CEPAS... Aí tem jovens. Só para você ter uma noção, na última formatura, nós tínhamos alunos se formando no CEPAS com 17 anos e tínhamos um senhor de 60 anos se formando. Pelo CEPAS. Pelo CEPAS. Então ele... Fundasa e CEPAS. Exatamente. O CEPAS ele vai buscando aí qualificar a mão de obra de toda a cidade, aí, independente da idade. Então, o CEPAS, lembrando que é CEPAS com PH, exato, por conta da homenagem feita ao ex-prefeito de São José, que é o Hélio Augusto de Souza. Esse é o HAS. Exato. Centro Profissional Hélio Augusto de Souza. Por isso o CEPAS, mas com PH. O CEPAS completou agora em 2015 15 anos de existência. Então faz 15 anos que o CEPAS aí vem qualificando os moradores aqui de São José dos Campos. Agora, o interessante é que o CEPAS também é da Fundasa. Também é da Fundasa. E eu posso fazer um curso técnico no CEPAS, basta ter o 2º grau. Está cursando. Você pode estar cursando o segundo ensino médio. Pode estar cursando. Isso. No primeiro, no segundo, já pode? Dependendo do curso. Já pode estar no primeiro, segundo ou terceiro. Quando concluir o curso técnico, tem que estar concluindo também o ensino médio. Com exceção de 2 cursos que precisa ter o ensino médio completo, que é o de edificações e o de enfermagem precisa ter o ensino médio completo. O restante é concomitante, como a gente chama. Até porque da complexidade do ensino. Exato. Precisa de melhor entendimento. Leonardo, as pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, elas podem deduzir do imposto de renda mensal, trimestral ou anual para poder destinar uma porcentagem do seu imposto para a Fundas via Fundicat? Sim, a única modalidade que pode fazer essas apurações é exatamente a tributação pelo lucro real. Então depende de como a empresa faz esse acerto de contas, vamos dizer assim, né? Se ela faz trimestral, se ela faz anual, se ela faz uma presunção para depois... Mas a única modalidade é o lucro real, que ela pode fazer essa destinação de até 1%. Né? E até você perguntou para o Marquinhos se essa devolução, se essa restituição ela é completa. Isso, Ela é completa até esse limite legal de 1%. Se uma empresa ou se uma pessoa física quiser fazer uma doação maior do que esse limite, ela pode fazer. Mais que 1%. Só que ela não vai conseguir ser restituída daquilo. A legislação ela garante essa dedução até 1% ou até 3%. Agora, em relação à restituição, eu também posso destinar a restituição ao Fundicat através da Fundas, mas se eu tiver lá R$800 de restituição, vai tirar da minha restituição? Então, no caso de pessoa física, ela vai preencher a sua declaração e ao final ela vai verificar se ela vai ter imposto a pagar ou a restituir. Se ela tiver a pagar, ela pode doar para o Fundicad. Se ela tiver a restituir, ela também pode doar ao Fundicad e em nenhuma das suas situações a pessoa ela vai ser prejudicada. Se ela tiver imposto a pagar, vai reduzir do imposto a pagar ao governo federal. Se ela tiver imposto a restituir, e ela vai, naquele momento ali, ao final da sua declaração, isso vai gerar uma DARF, uma guia,
que ela vai pagar no banco e vai direcionar esse dinheiro para o Fundicad, né, para o Fundo Municipal, e a sua restituição vai ser acrescida do valor daquele boleto que ela vai pagar. Então, ou ela recebe mais restituição, ou ela diminui o imposto dela pagar ao governo federal. Agora, a Fundasa, então, ela lançou... É o primeiro ano desse programa de arrecadar no mercado uma coisa que vai ser perdido. É latinha de cerveja jogada, é alumínio jogado no chão, não é? Sim, se a pessoa não destinar para o Fundicad... e principalmente as pessoas, o que está feito dessa juventude, esses moleques não têm educação, vivem na rua, quer dizer, está na hora da pessoa, eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer com que a minha restituição, que o meu imposto de renda, vá para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Não, e ela pode fazer sem gastar nada, isso que é mais interessante. Não gasta ela não nada. Precisa despender tempo, porque ela já vai ter que fazer declaração. Ela não precisa despender dinheiro, porque o dinheiro já iria para o governo federal, de uma maneira ou outra. O que ela vai fazer é simplesmente direcionar para o fundo municipal e garantir que esses recursos fiquem aqui no município, né? Atendendo as crianças e adolescentes de São José dos Campos. E é bom colocar algumas informações que são fundamentais. As pessoas ficam um pouco com dúvida na hora de fazer esse tipo de doação. Mas, assim, todo o recurso que vai para o Fundicad, ele é aprovado, né, a destinação dele para as entidades através do colegiado do CMDCA. Então, são os conselheiros que são eleitos pela sociedade civil e uma parte pelo poder público. E todo o recurso ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público. Então, a destinação tem todos os critérios, a regra. Não é qualquer projeto voltado para criança e adolescente que é financiado pelo fundo. Então, tem que ser projeto dentro dos eixos que está estabelecido no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o importante que é a fiscalização, tanto do Tribunal de Contas do Estado como do Ministério Público, para trazer mais segurança, né? Quanto que a prefeitura, o município pretende arrecadar? Tem um número, tem uma ideia disso aí? Olha, aqui em São José dos Campos tem a previsão de mais de 200 mil pessoas fazendo a declaração de imposto de renda. 200 mil pessoas. Só em São José dos Campos, física. Física. Se um cálculo simples, que cada um doar R$5 por fundo, né, podemos chegar a 1 milhão, dá para financiar muitos projetos aqui na cidade. Principalmente aqueles projetos em regiões onde mais precisam, as regiões mais afastadas, projetos mais de cunho social, né, de apoio. Nós temos crianças com autismo, temos crianças com deficiência, temos crianças com dificuldade de aprendizagem. Então, tem vários projetos que a gente pode financiar. Isso tudo através do Fundicad. Fundicad, que é Fundo Municipal... do Direito da Criança e do Adolescente. Do Direito da Criança e do Adolescente. Isso. Então, tem 200 mil pessoas que irão... Só em São José, hein? Só em São José dos Campos. Então, agora tem muita gente que está assistindo, que o parente mora em Jambeiro, em Caçapava, em Monteiro Lobato. Na região do Vale do Paraíba, são quase 450 mil contribuintes que vão fazer a declaração. Aqui na região. Na região. É muita gente. Mas você foi muito modesto, falar em R$5. A pessoa pode determinar, eu quero doar R$20 do imposto devido. Não pode. Não, o sistema ele vai calcular automaticamente qual que é o valor máximo que ela pode doar, que é a porcentagem. Então, nesse primeiro momento, que durante o período de declaração de imposto de renda, esse limite quem vai colocar é o próprio sisteminha na hora de você lançar as informações. Quanto que eu vou... Pode Exato. ser 3, pode ser 5, pode acontecer da pessoa ter lá R$50 e ela fala assim, não, eu gostaria só de destinar só R$25. Isso é possível também. Mas e o outro, a gente 25? Vai para o governo. A gente está fazendo essa campanha para que todo o limite que a pessoa tiver lá disponível para doar para o fundo, que possa ser doado para o fundo do São José dos Campos. Bom, está na hora de ser bairrista, porque a ação ela visa captar recursos que serão investidos em projetos e instituições que atendam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e garantir também que parte dos impostos pagos sejam aplicados no desenvolvimento do município de São José dos Campos. Segundo Marcos Freire, 200 mil pessoas farão a declaração do imposto de renda aqui em São José dos Campos e o dobro disso, 450 no Vale. 450 no Vale todo. Então a gente vai para um breve intervalo e eu gostaria que no próximo bloco o Leonardo e você pudesse explicar como é que a pessoa vai doar,
como é que ele faz para fazer essa doação de um dinheiro que, se ele não doar, não fica na cidade? Vai para o cofre do governo federal e depois ser distribuído. Daí vai ter que fazer emenda parlamentar para vir Exatamente. para cá. Bem, um breve intervalo e a Fundasa, a Fundação Hélio Augusto de Souza, através dos seus diretores, o Leonardo Altieri, a Luciana está aqui conosco também e o Marcos Freire volta já falando de destinação do Imposto de Renda 2016 para o Fundicat. Um instante e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Fundasa, que é a Fundação Hélio Augusto de Souza, iniciou no último dia 29 a campanha Transforme Imposto de Renda em Sorrisos, que incentiva a doação de parte do imposto de renda às crianças e adolescentes aqui da cidade de São José dos Campos. As deduções, elas poderão ser abatidas integralmente na declaração do ajuste 2016. Até o dia 29 de abril, pessoas físicas podem destinar parte do IR ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o Fundicat, que é um instrumento de captação e aplicação de recursos a serem utilizados segundo as deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA. Leonardo, existe um passo a passo para o cidadão que vai pagar imposto de renda destinar parte desse pagamento ao Fundicat? Como deve proceder? Ele deve chegar até o seu contador, a seu advogado, ou lá no computador? Qual é o passo a passo para isso? Bem, na verdade, eu até acredito que existam várias pessoas interessadas em fazerem isso, né? Eu mesmo, ano passado, a gente conversava sobre isso,
queria fazer isso e na hora de fazer essa doação me perdi um pouco, e na hora que você também muita gente já deixa para o final, ali para os últimos dias, você acaba mandando, fala, depois eu procuro saber como que é. Então a gente, a Fundaz, esse ano, a gente está tentando fazer esse trabalho de comunicação com as pessoas, comunicação com a sociedade, tentar mostrar para as pessoas que, na verdade, é um processo bastante simples. Né? Para facilitar, além disso, a Fundaz disponibilizou no seu site um passo a passo. As pessoas podem acessar o site da Fundaz. E qual é esse site? fundaz.org.br. Lembrando que no Google mesmo, Fundaz, só com DHAS, é isso? Perfeito. Fundaz com DHAS, não é Fundaz, porque você que nos ouve do Brasil inteiro, imagina que Fundaz seria FUNDAS, não, é FUNDHAS. Perfeito. Então, fundaz.org.br. No site da Fundaz ele vai encontrar um banner, vai ter ali do lado já um release, uma notícia falando um pouco sobre essa campanha, e vai ter também ali um banner de acesso, onde as pessoas vão poder clicar e ir direto para uma página, onde a gente colocou ali um passo a passo, para explicar para as pessoas, né, para auxiliar as pessoas na hora de fazer ali a sua declaração. Tem ali até as imagens, os prints da tela, para facilitar, ficar um pouco mais visual e um pouco mais fácil para as pessoas. Bom, o detalhe, pode ser pessoas do Brasil inteiro. A gente tem falado de São José dos Campos, de 200 mil pessoas que possa fazer essa doação, mas pode ser de qualquer parte do Brasil, pessoas que queiram ver a destinação do seu imposto de renda para criança e adolescente. Sim, a pessoa pode fazer, inclusive, né, a gente conversava sobre isso, a doação até para mais de um fundo, se ela tiver interesse. A pessoa tem carinho por São José e por uma outra cidade. Ela consegue fazer a doação para fundo de 2 municípios? Consegue. Ela consegue. Também. Ela consegue dividir fundo municipal, fundo estadual, fundo nacional. Porque no passo a passo, a pessoa vai preencher ali a sua declaração. Ao final da declaração, ela vai perceber se a melhor opção para ela é o modelo completo ou o modelo simplificado. Optando pelo modelo completo, modelo por deduções legais, ela vai clicar na aba Resumo da declaração e doações diretamente na declaração para o ECA. Quando ela clicar nessa tela, ela vai clicar em Novo, e ali ela vai escolher seu fundo nacional, fundo estadual ou fundo municipal. No caso, né, a gente está falando do Fundicad, né, nós estamos conversando sobre o CMDCA. Vai escolher o fundo municipal do estado de São Paulo, da cidade de São José dos Campos. E nessa tela já vai aparecer, como o Marquinhos disse, o valor que a pessoa pode doar. Então ela pode preencher ali, no lado direito da tela aparece o valor que ela pode doar, e do lado esquerdo ali o campo para ela preencher o valor que ela pretende doar. Então ela pode ali preencher com o valor completo, né? Ou se ela tiver interesse em destinar dividir para outras aquela entidade. Bem, então está aqui www.fundas.org.br. Logo abaixo tem Transforme o Imposto de Renda em Sorrisos. E daí, no clique aqui, tá, destine parte do seu imposto de renda para as crianças de São José e garanta um futuro para a nossa cidade. Quando a pessoa clica, já cliquei, eu já estou dentro, e aí começa, basta preencher a declaração normalmente, e ao final, caso opte pelo modelo deduções legais, completo. É isso. Ela vai seguindo aqui, a gente colocou os prints, né? A gente colocou a imagem das telas do programa do imposto de renda para a pessoa ir ele se orientando, né? Para fazendo o passo a passo. Lembrando que não vai preencher aqui na tela. Aqui está o print, o passo a passo, como doar. Isso é um manual para auxiliar as pessoas. As pessoas vão preencher a declaração do imposto de renda no programa oficial da Receita, que ela tem que baixar do computador, lá do site da própria Receita. Eu só queria frisar que ao final desse processo, onde eu parei, a pessoa precisa emitir o DARF, ela precisa emitir ali o boleto para ser pago. Vai ter que ter uma impressora funcionando ali para tirar o DARF. Ou gerar um PDF, talvez, e levar... Gerar um PDF. Alguma coisa ali, de repente. Mas ela precisa emitir o DARF e pagar esse DARF, porque senão não se concretiza também a doação. Não basta simplesmente informar que você quer doar dentro do programa. Você vai fazer essa destinação, vai dar o ok, e você vai na parte de baixo ali da própria tela, imprimir DARF diretamente da declaração ECA. Então ali você vai conseguir imprimir essa guia para você pagar.
E com isso, esse dinheiro vai ser direcionado para o fundo de CAD, seja do imposto a pagar ou do a restituir. Leonardo Altieres, agora, se a pessoa, mesmo assim, aqui é uma explicação genérica, a pessoa tem uma ideia do caminho. Agora, na Fundas, existe lá um orientador para isso, através onde o contador poderá ligar para obter maiores informações? Não, nós colocamos à disposição, né, dos ouvintes que quiserem entrar em contato conosco ali na Fundas, telefone 3932-0500. Esse 3932... 0500. 05.000. 05500. 3932-0500. Ficou até mais fácil. Então, 3932-0500. Ficou bem mais fácil, hein? 3932-0500. Lembrando que o DDD é 12 em São José dos Campos. Que é 12 aqui em São José, mas para o Vale do Paraíba não precisa mais, não é? Exato. Então, esquecendo o 012, porque aqui é 12, então 3932-0500. Esse vai direto lá em qual departamento? Vai aparecer ali com a gente na coordenação do programa Aprendiz da Fundas, né? Muito bem. Que já dá para conversar sobre aprendizes e também sobre esse programa, né, sobre esse projeto do Transforme Seu Imposto em Sorriso. Agora, por falar em aprendizes, o Marcos Freire, a Fundas já colocou quantas crianças tem na indústria aqui de São José dos Campos como jovem aprendiz ou primeiro emprego? Olha, a quantidade desde quando começou eu não faço ideia, mas só esse ano nós já temos 480 aprendizes nas empresas. No mercado de trabalho? Nós trabalhamos com o programa Aprendiz da Fundas desde 1992. Bom, então muito 10%, antigo. Você tem 4.500 só na Fundas atendendo. Exato. Tem mais de 400? 480 aprendizes hoje em 35 empresas da cidade. Então tem mais de 10% tem mais de 10%. Alunos já estão trabalhando. Exato. Antes de concluir os cursos da Fundas. Provavelmente, né, normalmente os meninos terminam o curso nas unidades profissionalizantes, que daí é de segunda a sexta, eles recebem alimentação, uma bolsa auxílio e recebem um curso. Depois de aprovado no programa Aprendiz, ele começa a frequentar o curso uma vez por semana e as outras 4 vezes da semana, os 4 dias da semana, eles estarão em alguma empresa parceira fazendo a parte prática daquilo que eles aprendem em sala de aula. Então esse é o programa Aprendiz. Esse jovem aprendiz, que horas que ele vai para essa empresa? Varia muito, né? Depende do horário da empresa, mas normalmente são 6 horas diárias. Né? Ele então, vai de manhã ou à tarde? A maioria dos meninos vão de manhã. Então entra 8 horas, 7h30, 8h30, dependendo da empresa. Porque à noite ele tem que estar no ensino formal. Então ele faz ensino médio no período noturno e durante o dia ele faz a aprendizagem prática nas empresas e um dia de curso lá na Fundas. Mais de 400. 480. 480. E agora no meio do ano, que vai acabando os contratos, a gente vai renovando. É a maior contratação que a gente vai fazer. São quase 300 aprendizes que a gente vai contratar agora no meio do ano. Mais 300? Aí são de substituição. Acaba o contrato do menino, né? Ele não pode ser renovado o contrato de aprendiz. Uhum. Então ele é um contrato de prazo determinado. Abre-se então agora mais 300 vagas. Que é para repor esses meninos que estão encerrando o contrato e algumas vagas que sempre aparecem. No caso desses 300 que estão saindo, eles vão para um outro setor ou não? Nós temos um programa chamado Programa Maioridade, que a gente vai focar 2 frentes. Uma, a área da educação, então possibilitar que esse adolescente, esse jovem, possa ter acesso aí aos cursos técnicos que tem na cidade, em especial o CEPAS, que é a nossa escola técnica. 10% das vagas do CEPAS são destinadas para os alunos da Fundas. Então, 90% é para a comunidade, qualquer pessoa, nos cursos, e os 10%... 90% para a comunidade. E 10% é para os adolescentes que são atendidos na Fundas. Né? E a outra frente do programa Maioridade é a relação com as empresas, com o PAT, que é na inserção no mercado de trabalho. Então, a gente prepara o currículo dos meninos, a gente faz várias palestras, como se portar numa entrevista, como que ele deve organizar o seu currículo, para que ele possa ter uma facilidade no acesso. Porque o programa Aprendiz, o que ele vai facilitar na vida do menino? Ele vai ter o conhecimento teórico junto com o conhecimento prático que as empresas exigem bastante. Muitos dos casos, as empresas
ao final do contrato do aprendiz, eles contratam esse aprendiz, porque ele já está habituado à cultura da empresa. Familiarizado ali. Exato. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta para o último bloco de hoje para finalizar a questão da Fundas, do CEPAS e como garantir a distribuição dessa renda para as entidades que vão receber esse imposto de renda. Qual o tempo que a Receita Federal, que o governo federal repassa esse dinheiro para a Fundas ou pelo Fundicat, tá certo? Um instante só. O Leonardo Altieres e mais o Marcos Freire voltam já falando desse programa sensacional da Fundação Hélio Augusto de Souza, que iniciou a campanha Transforme o Imposto de Renda em Sorrisos aqui na cidade de São José dos Campos. Um instante e o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com os diretores da Fundação Hélio Augusto de Souza. É uma entidade de apoio à criança e ao adolescente e também ao cidadão com os cursos técnicos através do CEPAS. CEPAS, Centro Profissionalizante Hélio Augusto de Souza. Hélio Augusto de Souza. Bom, para a gente encerrar essa conversa, que eu acredito, Marcos, que está muito interessante, porque pela primeira vez as pessoas falam o que serão dos nossos jovens, mas só que a pessoa nunca participa. Agora ele poderá participar e poderá opinar também, porque ele vai destinar recursos e vai poder falar o seguinte: não, eu ajudei, eu quero saber, eu dei dinheiro para que cuidasse das nossas crianças. Porque a Receita Federal, ela já recebeu do dia 29 de fevereiro até agora mais de 140 mil declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2016. O primeiro dia do prazo para o envio dos dados
já chegou assim com uma avalanche, mais de 100 mil pessoas. E o prazo de entrega da declaração termina já no mês que vem, que é no dia 29 de abril. Houve um pequeno problema nos 3 minutos de início da entrega, quando algumas pessoas não conseguiram enviar a declaração, mas o problema já foi solucionado e agora o programa gerador da declaração pode ser usado no próprio computador de casa, pode ser baixado no site da Receita Federal, e a Receita também acabou liberando o download também para o Perguntão. Qualquer pessoa, qualquer dúvida, é só digitar lá no Perguntão, no site da Receita, que vai ter toda a informação que ele precisa para fazer a declaração. É isso? É isso mesmo. E a gente reforça bastante a importância dessa campanha. Se foi perfeito, Paulinho. Nós precisamos saber para onde que vai os nossos impostos, né? Agora dá para saber. Agora dá para saber. Então a pessoa vai conseguir doar a parte do imposto devido ou a restituir para o Fundo Municipal, e ela vai poder acompanhar no dia a dia a execução, né? Nós temos mais de 100 entidades que trabalham com crianças e adolescentes de São José dos Campos, que vai ser beneficiada com essas doações, inclusive a Fundas. Nós temos vários projetos da Fundas que foram financiados pelo Fundicat. Você poderia citar, por exemplo, um projeto aí, que você tem ideia de um projeto que a Fundas fez esse projeto e está funcionando? Eu vou dar 2 exemplos para você. Um que a gente está no meio do processo, que é o da fanfarra da Fundas, que é uma fanfarra muito conhecida no país inteiro. Ela é bicampeã estadual e foi campeã nacional em 2014. Só não foi campeã nacional em 2015 porque não teve campeonato, né? Porque senão nós estaremos ali no páreo para conseguir mais um campeonato. E nós conseguimos o financiamento nessas doações para trocar todo o fardamento da fanfarra, todos os instrumentos. Então, é uma fanfarra com aproximadamente 90 crianças e adolescentes. Então, é um projeto bem grande, que a gente recebeu um recurso considerável, né, de 174 mil, para poder fazer todos esses investimentos na fanfarra. E um outro projeto que esse já está funcionando nas nossas unidades é o da Biblioteca Itinerante. Nós temos uma Kombi, que tem toda uma estrutura com livros, que tem uma equipe que vai de unidade em unidade para incentivar a leitura. E junto com os livros também vai uma equipe que faz o trabalho de contação de história. E parte desse investimento vem dessas doações do Fundicat. Agora, então, a Kombi já está andando. Então, já está funcionando. É um projeto da Fundas. Da Fundas. Olha, é um projeto que necessita desse dinheiro do Fundicat. Exatamente, para poder ter o investimento inicial, né? Só que esse dinheiro do Fundicat veio de outra área. É que qualquer pessoa pode doar em qualquer momento o recurso, qualquer pessoa tempo. Pode doar a qualquer tempo. É que essa lei que foi aprovada, que garante essa margem do imposto de renda, ela vai facilitar mais ainda. Que tem pessoas que têm dificuldade de fazer doação porque não é um processo muito simples, né? E hoje, basicamente, é a Prefeitura Municipal que repassa os recursos para os projetos CMDCA. Então, com esse investimento, a gente consegue ampliar, né, a destinação desse recurso para mais entidades. Leonardo, a estimativa feita pelo IBGE, que já foi divulgada, apontou o seguinte, que o Vale do Paraíba e o Litoral Norte também, que pode doar, possuem uma população hoje de 2.305.758 habitantes. Teve um aumento de 1,82% se comparado com 2010, que tinha 2.264.594 pessoas. Quer dizer, aumentou o número de crianças e adolescentes. Então, aumenta a responsabilidade também em 1,82% das pessoas fazerem a doação para o Fundicat. Não, com certeza a gente enxerga que essa é uma oportunidade de cidadania. Né? É uma questão de a pessoa exercer mesmo essa questão da cidadania, em participar. Né? E muito se fala, principalmente no meio empresarial, da questão da responsabilidade social, como diferencial para as empresas, vantagem competitiva, mas isso é extremamente importante para as pessoas também. Participarem do social, investirem no social.
a gente está falando de causa de criança e adolescente em situação de vulnerabilidade. São crianças e adolescentes que precisam, e as pessoas têm a oportunidade, sem gastar nada, de contribuir com o futuro dessas crianças e adolescentes, de gerar oportunidade para essas crianças e adolescentes e gerar oportunidade para o município, né? Um crescimento e um desenvolvimento para o município. Quer dizer, não gasta nada, basta boa vontade. Basta participar. Marcos Freire, como despertar nessa população, porque, segundo ainda dados do IBGE, a maior cidade aqui do Vale do Paraíba é São José dos Campos, que atingiu a marca de São José, só São José, 643.603 habitantes, teve um aumento aqui em São José de 13.680 pessoas, ou seja, mais que no Vale, o Vale foi 1,82 e São José dos Campos teve um aumento de 2,17% em relação ao censo de 2010. Aumentou em 2,17% o número de pessoas em São José. O que fazer é o que você está fazendo junto com o Leonardo, junto com a Lúcia, sair contando essa história de que a gente pode mudar o final dela. Porque estamos crescendo e significa que a nossa responsabilidade também vai aumentando à medida que a nossa população vai crescendo, que as necessidades das pessoas vão aparecendo, e a gente precisa começar da base, e a base é as nossas crianças e adolescentes. Então, todas as ações que foquem na criança e adolescente, para tentar trazer para elas mais oportunidade de cultura, de educação, de lazer, é fundamental. E essa é uma oportunidade única para qualquer pessoa chegar e falar, eu contribuí para a vida de uma criança e uma adolescente da minha cidade. E é simples, né? Você já está lá na frente do seu computador, fazendo a declaração do imposto de renda. É só clicar, gerou a guia, faz o pagamento e você está ajudando muitas crianças, muitos adolescentes da nossa cidade. E olha que interessante, a maior cidade do Vale é São José dos Campos. É de se orgulhar, você saber que você é um dos 643.603 habitantes de quase de uma metrópole, exato, né? Que é São José dos Campos. 13.680 pessoas que estão vivendo aqui entre nós, e entre elas muitas têm que fazer a declaração do imposto de renda. Bastante, né? Muita gente. A Fundas, como é que a pessoa entra em contato com a Fundas? É por aquele site? O site traz algumas informações, né? Lembrando que a Fundas é uma fundação que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, de risco social, e nós não conseguimos atender todas as crianças do município, então a gente tem uma prioridade. Então, as famílias que tiverem interesse em colocar seus filhos na Fundas, é só ir lá na nossa sede, que fica no Parque Industrial, Rua Santarém, e lá a gente tem um setor de triagem, que a pessoa vai fazer uma entrevista social e entregar todas as documentações. Bem, para finalizar, o Leonardo, o seu setor lá na Fundas é o setor, eu falei empregabilidade, mas não é esse o setor. Isso. É uma divisão de empregabilidade, e dentro da divisão de empregabilidade nós temos as unidades, onde tem os cursos profissionalizantes, e temos o programa Aprendiz, que é exatamente a minha área. Né? A sua área é o Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz. A colocação na empresa. Isso. A colocação na empresa. Para finalizar, nós temos mais 2 minutos. Temos tempos ainda, Marcos. Alguma pergunta que você gostaria de responder que eu não fiz? Na verdade, eu gostaria de fazer um convite para todos os nossos ouvintes que são de São José dos Campos. A Fundas está com uma exposição de fotos de uma das nossas unidades no Centro da Juventude, que fica lá no Parque Industrial, antigo pavilhão. É um trabalho realizado pelos adolescentes da unidade Dom Bosco, que fica no Campos Alemães, zona sul da cidade. Lembrando que todas as ações e atividades da Fundas, elas são mantidas pela Prefeitura Municipal, nós somos uma fundação pública mantida pela Prefeitura. Então, quem quiser conhecer um pedacinho do nosso trabalho, vai lá, vai estar exposto esse mês inteirinho, uma exposição de fotos, meninos pegaram as paisagens, os pontos turísticos da cidade, por adolescentes de 15 anos do curso de fotografia. São os mais jovens fotógrafos do Brasil. E eles vêm de uma realidade que você conhece bem, que São José dos Campos, que é lá do Campos Alemães, né, a periferia, extremo sul. Então eles foram conhecer outros lugares da cidade que eles nem imaginavam que existiam, né? O Parque da Cidade, tem muitos que não conheciam, o Parque Santos Dumont, tem lá no Vicentino Aranha, que fica no centro da cidade, e
muitos desses meninos nunca tiveram contato, foi a primeira vez, e fazendo um trabalho que com certeza vai mudar a vida deles, né? Trazendo um outro olhar para a vida deles. Exposição no Parque da Juventude. O dia inteiro, né? Das 8 da manhã até as 21 horas, fica lá no antigo pavilhão, no centro da juventude, ali no comecinho do Parque Industrial. E pode fotografar também. Pode, fica à vontade lá. Fazer uma selfie lá. Leonardo, alguma pergunta que você gostaria de responder que não foi feita ou estamos de acordo? Estamos de acordo, né? Gostaria só de incentivar as pessoas à participação, né? Mais uma vez só frisar isso, que é importante as pessoas participarem e contribuírem aí com o futuro do nosso município e das crianças e adolescentes do nosso município. Muito bem. Marquinho, muito obrigado pela presença, Marcos Freire e eu também o Leonardo que está aqui conosco juntamente com a Lúcia. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer e a gente espera estar outros momentos aqui, trazendo outras novidades. Agora em abril a Fundaz vai fazer 29 anos de existência, então a gente volta aqui para fazer o convite para nossas festividades. Será um prazer. As pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real podem deduzir do imposto de renda mensal, trimestral ou anual o valor total das doações realizadas. Então, desde que a dedução seja limitada a 1% do imposto de renda devido. E essa ação visa captar recursos que serão investidos em projetos e instituições que atendam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e garantir que parte dos impostos pagos sejam aplicados no desenvolvimento das crianças do município de São José dos Campos. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa da tarde e da noite também, que o nosso reprise é sempre às 21 horas, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, o nosso diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, a audiência e a amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.